A Inglaterra e a França prometeram aos árabes o seguinte: se os árabes lutassem com a Inglaterra e a França contra o Império Turco-Otomano, se eles fossem vitoriosos, eles dariam a independência de todos os territórios árabes que eram colônia do Império Turco-Otomano. E aí teve um cara, um coronel, oficial do exército britânico, chamado Thomas Edward Lawrence. E esse era o Lawrence das Arábias. É um cara que estudou a cultura árabe, foi lá, se infiltrou no meio dos líderes árabes e organizou os árabes para lutar contra o Império Turco-Otomano. Só que quando eles derrotam o Império Turco-Otomano, Inglaterra e França controlam o Oriente Médio, vão dividir o Oriente Médio entre si. A França Que é o que faz o famoso imperialismo. Imperialismo, exatamente. Imperialismo. A França toma conta do Líbano, da Síria, a Inglaterra toma conta do Iraque, toma conta da Jordânia, toma conta da Palestina, e aí os palestinos não têm a independência. Depois os britânicos ficam lá. E aí os britânicos, eles estimulam e apoiam esse movimento sionista. Então começam a chegar muitos judeus sionistas vindos da Europa, comprando terras e morando na Palestina, colonizando a Palestina. E os palestinos perceberam isso, que havia essa aliança, se rebelaram. Houve rebeliões palestinas nos anos 20, nos anos 30. E aí o movimento sionista foi se fortalecendo, foi ganhando apoio. O movimento sionista chegou a conversar até com o governo do Hitler, em 1934. Sim. Porque os sionistas, eles queriam o seguinte: eles queriam apoio para construir um Estado judeu na Palestina. E o Hitler queria expulsar os judeus da Palestina. Então, historiadores mostram que havia uma certa identidade. O Hitler, inclusive, já tinha dado declarações de que era favorável a um Estado judeu na Palestina. Porque, para ele, é lógico, ele era contra os judeus. E aí houve um massacre. Não quero vocês aqui, se arrumar um cantinho aí tá tudo certo. Um cantinho. E o massacre que os nazistas promoveram contra os judeus acabou criando um sentimento internacional de comoção, né, com aquele povo que foi reprimido, que foi oprimido e tal. Então os sionistas se aproveitaram da morte de milhares de judeus para convencer governos do mundo que de fato era preciso ter um Estado judeu.